Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar ABSolar e BNDES, que vai discutir o Finame Baixo Carbono e o Fundo Clima. Eu sou a Camila Ramos, eu sou vice-presidente de financiamento da ABSolar e também sou diretora da Cela Clean Energy Latin America. E eu vou fazer a moderação desse evento hoje. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu queria falar brevemente como nós chegamos até aqui. A ABSolar atualmente conta com quase 600 empresas associadas e dentre muitos benefícios que a associação oferece para os associados está a participação dos nossos grupos de trabalho. Nós fizemos uma pesquisa com o nosso GT de financiamento, nosso grupo de trabalho de financiamento, e identificamos muitas dúvidas dos associados em relação ao Fundo Clima especificamente. Então, a gente viu aí uma oportunidade de trazer o BNDES para explicar um pouquinho melhor esse programa. Eu aproveito também para convidar as empresas que estão aqui hoje e ainda não são associadas da ABSolar para se associarem também. No nosso site, que é absolar.org.br, vocês podem conferir todos os benefícios e entrar em contato com a nossa equipe para mais informações. Sobre a dinâmica de hoje, vocês podem encaminhar perguntas pelo chat, que a nossa equipe vai selecionar para direcionarmos ao BNDES ao final da apresentação que o BNDES vai fazer para a gente hoje. Eu peço que vocês, quando fizerem as perguntas, identifiquem o seu nome, empresa, ao enviar a pergunta, e eu lembro que os nossos associados, eles vão ter prioridade na seleção dessas perguntas. Eu também queria lembrar vocês que a ABSolar faz um mapeamento constante das linhas de financiamento disponíveis para o setor solar fotovoltaico, de geração centralizada e geração distribuída no site da ABSolar. Tem uma abinha lá no site da ABSolar que chama linhas de financiamento, ou tabela dinâmica, vocês podem buscar essas informações lá. Tem mais de 70 linhas de financiamento mapeadas e atualizadas constantemente pela equipe da ABSolar. A ABSolar tem construído uma parceria bastante interessante com o BNDES, né, com diversas instituições financeiras, mas também o BNDES, e a gente gostaria de agradecer a participação deles hoje aqui. Eu gostaria de chamar agora os nossos palestrantes de hoje, o Gabriel Aidar e a Renata Braga. O Gabriel, ele é economista no BNDES desde 2010. Ele é atualmente gerente de relacionamento e de fomento da área de operações e canais digitais, onde ele também foi gerente de modelagem de produtos. O Gabriel, ele tem mestrado em economia pela UFRJ, onde ele também é doutorando em economia. A Renata, ela é engenheira eletricista pela UFRJ, ela ingressou no BNDES em 2010 e desde 2019 ela ocupa o cargo de gerente no Departamento de Desenvolvimento de Cadeias Industriais e de Fornecedores de Bens e Serviços. Gabriel, Renata, sejam bem-vindos. Gabriel, agora eu vou passar a palavra para você. Por favor, fique à vontade para começar a sua apresentação. Obrigado, Camila. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo aqui. Em primeiro lugar, obrigado, né, pela oportunidade da gente poder vir aqui trazer novidades aí de financiamento do BNDES, de apoio do BNDES à energia solar, né, e como a gente vai ver, na verdade, há várias tecnologias aí para redução de emissão de carbono, né? Então, eu já vou, sem mais delongas, eu já vou passar aqui para começar a nossa apresentação da linha, e aí eu vou fazer a dobradinha com a minha colega aqui que me acompanha, a Renata, da apresentação. Então, espero que tudo corra bem para eu conseguir projetar. Um minuto. Eu não sei se eu consegui. Vocês... Não vejo a sua tela, Gabriel. Ainda estou vendo você, mas a sua tela ainda não. Assim que eu ver, eu aviso. Tá. Aí, agora foi. Agora vocês estão vendo a apresentação, correto? Sim, agora eu estou vendo. Tá ótimo.
Então, vamos lá. Então, a gente hoje aqui, vamos falar do BNDES Finame Baixo Carbono, que é uma nova linha que o BNDES está trazendo para o mercado, tá? Então, nossa apresentação, em primeiro lugar, aqui vai ser importante dizer que a gente está trazendo o BNDES digital, tá? Vamos falar do crédito do BNDES digital. O que é o BNDES digital? É o BNDES cujas linhas de financiamento chegam aí nas micro, pequenas e médias empresas, tá? Que são aquelas empresas aí que vão desde o faturamento abaixo aí de 4 milhões de reais, né? As empresas aí do Simples, até as empresas que faturam até 300 milhões de reais, tá? Para isso, a gente tem aí uma rede de mais de 60 bancos credenciados, como eu vou falar na minha apresentação, que a gente atua dessa forma. Além disso, a gente vai trazer aqui as duas linhas principais, né, dessa nossa conversa de hoje, que é o Baixo Carbono e o Fundo Clima, e a gente também vai falar aí com bastante foco, né, nos painéis fotovoltaicos, falar quem são aquelas empresas que podem vir ao BNDES credenciar seus painéis e depois aí financiar as suas vendas, tá? Então, como eu já falei rapidamente, o BNDES adota aí há mais de 40 anos um modelo que já é consagrado internacionalmente, na verdade o BNDES é até pioneiro, que é o crédito que a gente atua como agente de segundo piso. O que é? A gente faz um repasse de crédito para os agentes financeiros. Como vocês sabem, o BNDES ele não tem agências, né, bancárias aí pelo país, né? Temos 3 escritórios no Brasil. Então, para a empresa de menor porte, né, para aquelas operações de ticket mais baixo, para solicitar o crédito do BNDES, ela deve buscar um agente financeiro e, por lá, fazer a solicitação de crédito. Hoje, o BNDES digital, que a gente chama, já tem sistemas parametrizados com mais de 60 bancos credenciados, onde essas operações são avaliadas e aprovadas em sistema pelo BNDES. Portanto, aqui é sempre bom a gente salientar e desmistificar um pouco a noção de que uma linha do BNDES vai ser mais burocrática. Não, na verdade, o que a gente quer enfatizar o BNDES digital para dizer, após a análise de crédito que o seu banco, o seu agente financeiro vai fazer, a aprovação do BNDES é praticamente em tempo real, tudo se dá em sistema. A partir da aprovação do BNDES, então, o BNDES sempre faz o repasse desse financiamento para o agente financeiro, que na ponta passa aos seus clientes, tá? O BNDES também tem a possibilidade de garantias, né, através do Fundo Garantidor de Investimento, o FGI, que ele também pode garantir essas operações de crédito de repasse. E também, para desmistificar outra imagem, né, do BNDES apoiando apenas as grandes empresas, né, hoje mais da metade dos desembolsos do BNDES são destinados a esse público de micro, pequenas e médias empresas, tá? Então, aqui é importante dizer que eu não estou falando em termos de número de operações, que obviamente vão ser sempre maior, conforme menor o valor dessas operações, claro, mas em termos de valor, né, o BNDES desembolsa, no ano 2020 foram mais de 30 bi de recursos desembolsados, mais a metade do desembolso total do BNDES para esse segmento, tá? E, mais uma vez dizendo, são 60 bancos credenciados. Então, quando a gente fala do apoio ao MPMS, a gente está falando de bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, agências de fomento, né? São aqueles normalmente com atuação regional ou estadual, os bancos de cooperativas, cooperativas de crédito, os CIPs que fazem microcrédito e, finalmente, os bancos de montadora que financiam aí a parte de equipamento de transporte. Então, toda essa rede de bancos espalhados por todo o Brasil fazem com que o BNDES chegue a praticamente todos os municípios do Brasil sem precisar das suas agências bancárias. Então, esse é um modelo muito bem sucedido, né, que a gente permite, né, permite a pulverização de crédito, e eu sempre enfatizo, por mais de 60 bancos credenciados, então não são apenas 4 ou 5 bancos que repassam o BNDES, são mais de 60 bancos que podem fazer com que o crédito chegue na ponta, tá? E hoje o BNDES tem solução, na verdade, nesse BNDES digital, né, a gente tem aí solução para agronegócio, comércio e serviços, para a indústria, para os pequenos municípios, pequenos e médios municípios, e para vários tipos de necessidades, né? Seja para aquisição de máquinas, para realizar um projeto de investimento, para investimentos na agricultura, seja para aquisição de máquinas agrícolas ou para algum projeto do produtor rural, e finalmente para o capital de giro, tá? E hoje, em particularmente, a gente vai falar de 2 soluções de crédito. A primeira delas, o Finame Baixo Carbono, tá? E é a grande novidade que o BNDES aprovou aí em fevereiro desse ano. O que é o Finame Baixo Carbono? O Finame
para quem ainda não conhece, é um dos produtos de crédito mais conhecidos do BNDES para financiar a aquisição de máquinas e equipamentos. Em fevereiro, a gente abriu dentro do Finame uma linha específica para baixo carbono. O que são? Os baixo carbono são as máquinas, obviamente, que vão emitir, que vão reduzir a emissão de carbono, tá? E que máquinas são essas? Que tipo de equipamento que a gente está falando? Então, primeiramente, eu acho que é o grande foco da nossa conversa hoje, são os sistemas geradores fotovoltaicos. E aqui o BNDES classifica como tipo A, e a Renata, mais para frente, que é a gerente responsável pelo credenciamento desses itens do BNDES, ela vai falar em mais detalhes a classificação desses itens, quem pode entrar, quem pode se credenciar no BNDES, como se credencia, isso vai vir um pouco mais para frente, tá? Aqui a gente vai falar do financiamento em linhas mais gerais, tá? Uma coisa importante que eu não falei no início, o Finame, ele é um financiamento para o cliente que está adquirindo um equipamento do seu fornecedor. Então, se a gente tiver fornecedores nos assistindo hoje, o Finame não é o financiamento para o fornecedor. O Finame é o financiamento para o seu comprador, que vai receber um crédito, uma condição favorável para realizar a sua aquisição. Então, normalmente a gente fala que é claro que o beneficiário da política acaba sendo o fornecedor, porque a gente está gerando demanda, gerando escala, gerando crédito, né, para esse fornecedor alavancar suas vendas, mas o cliente do crédito, né, quem vai ter que passar pela análise de risco do banco, vai ter que solicitar o crédito ao banco, em última instância, o cliente está adquirindo aí uma solução de energia solar, de geração de energia solar, por exemplo. Bom, além da parte solar, aqui vale a pena dizer, acho que a gente tem um público aí bastante amplo, vamos aproveitar para dizer, o Finame baixo carbono não é somente a placa fotovoltaica, embora seja talvez o carro-chefe da linha, mas ele também entra aí os aerogeradores da eólica de até 100 kW, aquecimento de água, aquecedores e coletores solares, e, claro, o Finame ele financia também, no valor de até 30% do total da operação, os serviços de instalação desses equipamentos, tá? Uma novidade do BNDES que ele traz é a parte de mobilidade de baixo carbono. Não sei se a gente tem aqui o pessoal de mobilidade, né? Então, a parte de eletrificação veicular muito forte aqui para ônibus e caminhão, incluindo também aqueles movidos a biogás, tá? Os ônibus e caminhões exclusivamente movidos a biocombustível também estão aqui, e outros modelos de ônibus ou caminhões com tração elétrica também aqui podem entrar. E a grande novidade desse produto, não sei se tem algum fabricante ou algum interessado nesse ramo, mas o BNDES começou a credenciar, coisa que ele nunca fez em toda a sua história, veículos comerciais leves elétricos, então, por exemplo, furgões elétricos ou híbridos, né? O BNDES credencia, e carros de passeio. Essa talvez seja a maior novidade dessa linha. O BNDES nunca apoiou financiamento a carro de passeio. Por que ele apoia agora? Porque a gente está totalmente voltado, né, para essa parte de eletrificação veicular, para redução aí da nossa meta de redução de carbono. Então, o BNDES, nos casos de frotistas ou locadoras de veículos, podem utilizar, a partir de agora, o Finame para adquirir carros de passeio elétricos ou híbridos. E, por último, né, uma novidade que cada vez a gente vê mais nas cidades, as motocicletas, bicicletas, triciclos e patinetes elétricos também, o BNDES está credenciando para esses itens serem passíveis de financiamento aí no âmbito da linha do baixo carbono do Finame. Bom, a parte de infraestrutura associada aí a equipamentos de recarga, ou geração e abastecimento de hidrogênio, ou equipamentos para abastecimento de biogás, estão embutidos aqui no Finame baixo carbono, e a parte também de componentes aí, com destaque as baterias e células de combustível, também estão incluídos no Finame baixo carbono, aí ajudando ao longo da cadeia, né? E, por último, existem outras máquinas e equipamentos que entram aqui no baixo carbono, que são basicamente as máquinas com o selo Procel, né, de maior eficiência energética. E, finalmente, tem um detalhe aqui do Finame baixo carbono, acho que a gente não precisa entrar muito, nos deter muito sobre isso, mas os equipamentos que cumpram o PPB no Brasil, aqui muito associado às TICs, elas entram, tecnologias de informação e comunicação, elas entram aqui no Finame baixo carbono por uma questão mais tecnológica, mas eu acredito que não seja o nosso foco hoje. Quem que pode solicitar o Finame baixo carbono, né? Quem que pode ir ao banco ou a partir aí de uma negociação com o seu fornecedor pedir o Finame baixo carbono? Bom, a empresa tem que ter uma sede no país, a administração pública está incluída, então aqueles municípios
que visam aí fazer alguma alteração, por exemplo, da matriz energética do seu modal de transporte, pode acionar, assim como as suas concessionárias, né, podem utilizar o Finame Baixo Carbono, empresários individuais e microempreendedores, os produtores rurais, que nesse caso o BNDES permite o financiamento na pessoa física, o que não acontece no caso das empresas, os transportadores autônomos de carga, né, os caminhoneiros, e pessoas físicas que estão vinculadas à cooperativa de transporte rodoviário de cargas, então aqui também a pessoa física pode entrar, fundações, associações e cooperativas, eu acho que tem um mercado enorme, né? A gente conversa muito com a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, e existe um movimento das cooperativas aí de vários segmentos migrarem para a geração solar, né? Fazerem a aquisição de painéis, aquisição de projetos para esse tipo de investimento, então é um mercado com muito potencial. E, finalmente, também uma outra novidade, pessoas físicas residentes domiciliadas no país e condomínios. Então, aqui a pessoa física, somente os condomínios, também vão poder entrar e solicitar o Finame Baixo Carbono, tá? E aí, a próxima pergunta é, em que condições, né? Aí, aqui eu tenho que fazer uma pequena pausa para explicar a sopa de letrinhas aqui do custo financeiro do BNDES. Então, em primeiro lugar, quando você olha o BNDES, você tem que olhar o custo financeiro do BNDES e o spread do BNDES. Isso vai ser o custo que o dinheiro sai do BNDES. Como eu falei no início, esse é um dinheiro de repasse. Então, esse dinheiro do BNDES vai para o agente financeiro. O agente financeiro é o responsável pela análise de crédito e com ele fica o risco de crédito da operação. Então, ele tem um spread de risco, tá, esse agente financeiro. Então, dessa forma, o financiamento do BNDES tem o custo financeiro e a remuneração do BNDES, e se soma, finalmente, a remuneração do agente financeiro. Então, são os nossos 3 primeiros bullets aqui. Custo financeiro do BNDES. O cliente pode sempre optar por 3 taxas diferentes. A primeira é a TLP. A TLP é aquela taxa que o BNDES cobra o IPCA, a variação da inflação, mais uma taxa pré-fixada hoje na casa de 2% ao ano. A outra opção é a taxa fixa do BNDES. Essa é aquela taxa para quem não quer nenhuma oscilação de inflação, né? Que a inflação não afete o seu custo ao longo de toda a sua operação. A taxa fixa do BNDES ela vai ser mais cara porque ela tem um custo de hedge associado a ela. E hoje, para esse prazo aqui, ela é uma taxa que sai a cerca de 7% ao ano. E, finalmente, o BNDES opera com a Selic. Então, as empresas que querem contratar, porque a Selic ainda está num patamar relativamente mais baixo, né? Hoje na casa de 4,25% ao ano, a empresa que quiser tomar Selic pode, sabendo que durante a sua operação, o seu custo financeiro, né, vai oscilar de acordo com a taxa Selic. E em cima desse custo financeiro, o BNDES acresce 0,95% de spread, de remuneração do BNDES, e, finalmente, o agente financeiro também vai acrescer o seu spread de risco. Com uma novidade, que no Finame Baixo Carbono, justamente tentando aí incentivar o uso dessa linha e fazendo com que essa linha não chegue tão cara ao cliente final, a gente coloca um spread limitado ao agente financeiro de até 3,5% ao ano. Tá? Então, retomando, custo financeiro do BNDES, aquelas 3 taxas que eu falei, remuneração do BNDES 0,95% ao ano, remuneração do agente financeiro até 3,5% ao ano. Isso aqui vai depender da análise de risco da empresa e vai depender da negociação dessa empresa com o agente financeiro. Lembrando, para quem é aqui fabricante, fornecedor, que a gente está falando do seu cliente, né? O seu cliente obtendo crédito. As garantias também são objeto de negociação com o agente financeiro, como o risco está com eles, o BNDES não influi, então a gente sempre salienta isso. O BNDES não faz nenhuma exigência de garantia, o BNDES não faz nenhuma exigência de tempo de abertura de conta, o BNDES não faz nenhuma exigência desse tipo. As únicas exigências do BNDES são regularidades fiscais, tributárias e trabalhistas, né? Bom, o prazo da operação ela é de até 10 anos, com 2 anos de carência, ou seja, o prazo é muito atrativo nessa linha, talvez seja um dos grandes diferenciais. O BNDES financia 100%, até 100% do projeto, e tem aqueles 30%, quando eu falei lá atrás, do serviço, né, que é um capital de giro associado. Então, as instalações, serviços adicionais, aquisição de materiais, algo que não seja credenciado, né, no âmbito do baixo carbono, como a Renata vai explicar daqui a pouquinho, a gente financia usando esse valor aí de giro associado.
O limite que a empresa pode adquirir de crédito são 20 milhões para cada operação, e cada empresa pode ter cada cliente pode ter até 150 milhões de limite. Então, na verdade, é um limite bastante amplo, sendo que a gente está pensando aqui majoritariamente de pequenas e médias empresas, tá? A gente, apesar da linha ser muito recente, essa linha é de fevereiro, já temos alguns agentes financeiros operando ela, fazendo contratações dessa linha. A gente cita aqui o que a gente já identificou. A gente sabe de muita movimentação, de muito interesse, né? A gente lê quase todo dia no jornal novidades sobre esse mercado. A gente acha que o BNDES chega com uma linha muito atrativa, lembrando que o BNDES não é um concorrente dos outros bancos. O BNDES, na verdade, ele traz um funding novo ao mercado, que pode ser acessado por mais de 60 bancos, como já falei várias vezes aqui. Então, na verdade, eu acho que é uma grande oportunidade para o desenvolvimento do solar no Brasil, para o desenvolvimento aqui dessas tecnologias de baixo carbono que a gente está falando. E, como a gente acho que não pode deixar de falar, né, pela atratividade, o nome que já tem aí para quem está no mercado, a gente tem que falar do Fundo Clima, né, que é um programa de crédito do Ministério do Meio Ambiente, são recursos do Orçamento Geral da União, que também visam aí o financiamento de equipamentos muito similares ao baixo carbono. Então, os equipamentos no programa Procel, né, os geradores fotovoltaicos ou aerogeradores, né, os ônibus e caminhões elétricos ou híbridos, ou os ônibus movidos a etanol. O que é o grande atrativo aqui? A gente está falando aqui de uma taxa de juros com equalização do Tesouro, portanto, uma taxa de juros aí talvez não bastante, mas mais baixa do que a linha do Finame Baixo Carbono. Então, a taxa de juros, nesse caso aqui, ela vai sair basicamente a 1% ao ano do BNDES, e o agente financeiro pode somar no máximo 3% ao ano, também depende da negociação. Se a gente assumir que o agente financeiro cobra lá os 3% colocado, essa é uma taxa que sai a 4% ao ano e ela é pré-fixada, ou seja, ela não vai variar durante todo o período da operação. Então, realmente é muito atrativo, tá? Ela tem necessidade de garantias, mais uma vez negociada com cada banco. Ela tem um prazo ainda mais longo, até 12 anos. A participação dela recentemente foi reduzida para 60% de participação, tá? E o limite máximo para a operação é de 10 milhões de reais. Então, ainda assim, é bastante vantajoso, é bastante interessante. E aí só tem um comentário, está em vermelho aqui destacado no slide, ela só é operada por bancos públicos. Então, aqui é importante dizer, somente os bancos comerciais públicos ou os bancos de desenvolvimento estaduais ou regionais ou agências de fomento que podem operar essa linha, tá? Ela tem um orçamento disponível ainda, tá? Porque a gente, obviamente, depende da equalização do Tesouro, mas esse orçamento ainda está disponível. Então, eu convido aí a quem tem relacionamento ou busca um relacionamento com algum banco público ou com algum banco de desenvolvimento que vai poder repassar o Fundo Clima, porque realmente ela tem, pensando aqui nos painéis fotovoltaicos, ela tem uma condição realmente muito interessante. Claro que ela não vai ter o mesmo fôlego que tem o Finame Baixo Carbono. O Finame Baixo Carbono não tem orçamento limitado, ele vai até a capacidade de funding do BNDES. Então, é claro que o Fundo Clima, você espera que saia antes, né, pela condição financeira, mas o fato de ter menos agentes, né, que podem operar, claro que é um fator limitante, e depende, né, exatamente da política dos agentes financeiros em repassar essa linha. Então, acho que ajuda, né, e a conversa com a Bessolar é muito importante a gente estar aqui junto, movimentando o mercado, sinalizando para os bancos, né, da importância de ter crédito barato para esse segmento, enfim. Então, com isso, a gente espera que rode bastante, a gente espera que o Fundo Clima rode, acabe, e a gente precisa do Finame Baixo Carbono e cada vez tenha mais crédito disponível, tá? E com isso eu passo aí para a Renata, que vai explicar um pouco do credenciamento e como vocês aí, aqui falando com os fabricantes, né, e os prestadores de serviços da Solar, entendo aqui o BNDES. Renata, você pode assumir, eu vou passando para você. Obrigada, Gabriel, parabéns pela apresentação. Pessoal, boa tarde. Primeiro, quero me desculpar de antemão pela minha voz, que não está na melhor das situações hoje, mas enfim. Eu queria agradecer também a Absolar e a Camila pela parceria de sempre, e também por essa oportunidade de estarmos aqui, eu e o Gabriel, na condição de representante do banco, ampliando o diálogo com as empresas do setor solar, né? Para a gente é sempre um prazer ter essa interação com os atores. Pode passar, por favor, Gabriel.
Então, complementando o que Gabriel disse, ele fez um preâmbulo, né, para ter acesso a essas soluções de créditos incríveis que foram apresentadas, tantos produtos, né, os sistemas, aqui no caso, né, o que a gente vai abordar hoje, os sistemas geradores fotovoltaicos, tantas empresas, os fornecedores desses produtos, precisam estar previamente credenciados no BNDES, né, para que esses produtos possam ser elegíveis às linhas, não só as linhas, né, das classes que a gente está falando hoje, mas outras linhas oferecidas pelo BNDES. Então, é bom a gente falar que até abril do ano passado, a gente tinha uma regra de credenciamento de sistemas geradores fotovoltaicos, que era uma regra bem mais rígida. Era uma regra que exigia que todos os componentes, esses componentes que vocês estão vendo aí, os módulos, os inversores, a estrutura de sustentação, que podem ser fixas ou móveis, e os condutores elétricos, fossem nacionais e credenciados, né, se fosse o caso. Isso trazia muita dificuldade, né, para o setor, porque são realidades distintas, são necessidades distintas, nem todas as faixas de potência podiam ter acesso a determinados produtos que eram exigidos como nacionais, simplesmente porque ou havia uma dificuldade grande de fornecimento, então aquela regra se tornava muito difícil, de difícil cumprimento. Então, no final de 2019, no começo do ano passado, a gente, após os anseios, os apelos, né, do mercado, dos fornecedores, né, de clientes, a gente foi trabalhando também junto com a Absolar, essa parceria vem de muito longe, a gente foi trabalhando em meios de adequar essa regra, esse regulamento de credenciamento às necessidades do mercado. E é sobre essa nova regra, né, que não mais em todas, não tem mais só essa possibilidade, né, de credenciamento a partir de todos os componentes nacionais. Então, como o Gabriel já disse lá no começo, para ser elegível tanto ao FINAME Baixo Carbono quanto ao Fundo Clima, a gente exige que esses produtos, esses sistemas fotovoltaicos, sejam classificados como tipo A, porque com o advento desse novo regulamento, a gente fez uma bifurcação na regra. São regras diferentes, né, de acordo com a faixa de potência. Abaixo de 375 kW, como nós vamos ver daqui a pouco, é uma regra única, e acima, devido às características, né, desse setor, desse nicho, existe a possibilidade de duas regras. Uma regra que a gente classifica os produtos que se enquadram nela como tipo A, que é o modelo assim mais, digamos, mais rígido, né, de escopo de produtos, de escopo de componentes, e uma regra que dá origem à classificação tipo B, que não é elegível. As duas linhas estão sendo abordadas hoje, que é uma, digamos, tem mais flexibilidade quanto ao conteúdo local que é exigido como contrapartida para credenciamento desses produtos, tá? Então, vamos falar do tipo A. Como eu já disse anteriormente, essa regra vai variar de acordo com a potência. 375, abaixo de 375 kW, a gente tem essa regra que eu vou apresentar agora. Então, novamente, todo e qualquer sistema gerador fotovoltaico credenciado no BNDES, no âmbito do CFI, ele precisa ter minimamente esses 4 elementos: o módulo, o inversor, a estrutura de fixação, que é fixa, ou o tracker, e os condutores elétricos. Não há possibilidade de credenciamento de um sistema gerador fotovoltaico sem condutor elétrico, ou sem módulo, ou sem inversor. Existem possibilidades, né, com relação à configuração desses produtos, né, que eu vou falar agora, mas mesmo assim, mesmo com essas possibilidades, mesmo com essas flexibilidades, os 4 elementos precisam estar presentes na posição do produto que vai ser credenciado. Então, primeiro estudo, quem pode credenciar esses produtos? É qualquer empresa? Se eu revendo, uma empresa que faz apenas a revenda desses sistemas pode credenciar um produto? Uma empresa que faz apenas a integração, a montagem desses componentes, ela pode credenciar o produto? Não.
o perfil de empresa que está apto a se credenciar no CFI do BNDES e a ter seus produtos credenciados, e a empresa que ou faz a fabricação de um dos 4 elementos, um dos 4 componentes do sistema gerador fotovoltaico, ou é a empresa que se caracteriza, de acordo com o nosso regulamento, como empresa de engenharia. O nome já é autoexplicativo, né? O que é empresa de engenharia? A empresa de engenharia é aquela empresa cujo core business dela é engenharia, ou seja, ela tem um engenheiro, um ou mais engenheiros, um corpo de engenheiros, que vai ser responsável pelo projeto de engenharia daquele produto. Essa empresa ela não precisa ter unidade industrial, ela não precisa fabricar nada, não precisa ter chão de fábrica, nada disso, mas ela precisa ser responsável efetivamente pelo projeto de engenharia daquele sistema. Né? É um produto que não pode ser, no caso de empresas sem unidade, no caso de todas as empresas, na verdade, né? Ela não pode receber um projeto pronto. O projeto ela tem que nos comprovar, tem que mostrar que ele é capaz, que ele é hábil de fazer o projeto desse sistema. E as outras empresas que eu falei no começo, as outras empresas que eventualmente só fazem a montagem no site ou fazem a revenda, né, desses sistemas, né, que são projetados, né, são integrados por terceiros, por outras empresas que estão credenciadas no banco, elas podem se credenciar, elas podem ter acesso a um código FINAME, de sistema gerador fotovoltaico? Não, elas não podem, mas essas empresas podem sim ser habilitadas pelas empresas que detêm o código FINAME de um sistema gerador fotovoltaico, ou seja, empresas que, de fato, se caracterizam como fabricantes ou como empresas de engenharia, podem se habilitar como distribuidor autorizado dessas empresas, ou seja, a partir daquele código FINAME de um sistema gerador fotovoltaico que está credenciado, a partir desse momento que ela está habilitada a ser um distribuidor autorizado, ela pode revender esses produtos. Então, mais uma vez, reforçando, apenas sistemas do tipo A são elegíveis ao baixo carbono. E outra coisa importante que eu acabei esquecendo de colocar, que eu coloquei, na verdade, a gente vai entrar. Passa, por favor, Gabriel, eu acabo entrando nessa questão no outro slide. Então, agora a gente vai falar dos critérios de credenciamento para os sistemas geradores fotovoltaicos tipo A até 375 kW. Então, novamente, né, os 4 elementos devem estar incluídos, devem fazer parte do escopo do sistema gerador fotovoltaico a ser credenciado no CFI, mas aí tem uma particularidade. Por quê? Porque aí a empresa, ao contrário daquela regra que estava vigente até abril do ano passado, aí existe a possibilidade da empresa que for credenciado, fornecedor que for credenciar esse sistema, optar por módulo nacional e credenciar. Toda vez que eu falo nacional, né, se referindo a módulo ou inversor ou track, eu quero dizer que precisa estar credenciado, porque a gente entende que é um equipamento passivo de credenciamento. Então, antes a gente faz uma aferição, né, da aderência desses componentes às regras de credenciamento do BNDES, ou pode optar por inversor, né? Ou escolhe o módulo nacional, ou escolhe o inversor nacional. E aí, se a empresa optar pela utilização do módulo nacional, ela tem que estar listada como distribuidor autorizado do fornecedor desse módulo, do fabricante desse módulo. Mas por quê? Porque dessa maneira a gente consegue identificar que há uma relação comercial entre as duas empresas, né? Para não acontecer algo que a gente via de maneira bastante recorrente no passado, a empresa ia lá, credenciava seu produto, falava, olha, estou utilizando módulo do fornecedor X, e no final acabava fazendo outra coisa, né, eventualmente dando espaço até para o descumprimento da regra, para a utilização de um produto ou importado, ou, né, eventualmente que estava até foi adquirido no Brasil com uma certa boa-fé dessa empresa, mas sem ter um atendimento aos nossos critérios. Então, fazendo essa amarração, a gente consegue se proteger com relação a essa situação. Então, se a empresa faz a opção pela utilização de módulos credenciados,
ela tem que estar habilitada como distribuidor autorizado do fornecedor do módulo. A mesma coisa com relação ao inversor. Se ela faz opção pela utilização de inversores de origem nacional, ela precisa estar habilitado pelo fornecedor desse inversor como seu distribuidor autorizado. Tracker, estrutura de sustentação fixa e condutores elétricos precisam ter origem nacional. Como é que a gente faz a verificação no caso de condutores e estruturas de sustentação fixas, que não são passíveis de credenciamento? A gente faz essa verificação via nota fiscal, né? Tem códigos de situação tributária que é indicado em todas as notas fiscais que a gente consegue ver se aquele componente, se aquele produto tem origem nacional importável. Mas no caso do tracker, além, né, de, obviamente, ser nacional, fabricado no Brasil, a gente exige que esse componente seja credenciado previamente no BNDES. O fornecedor, né, aquilo que eu disse, fornecedor do sistema gerador fotovoltaico, ele precisa, então, estar habilitado como DA ou fabricante do módulo ou no inversor. E no caso específico dos sistemas com potência abaixo de 375, esses sistemas, eles recebem uma classificação no momento do credenciamento que a gente chama de F, finamizável. O que é esse F? Esse F significa um sistema fast track. Uma vez credenciado, via de regra, salvo exceções, procedimentos de acompanhamento e coisas do tipo, a gente só faz a aferição, a verificação do cumprimento, da aderência aos requisitos de conteúdo local no momento do credenciamento. Então, a gente exige que, nesse momento do credenciamento, esse fabricante, essa empresa de engenharia, faça a apresentação de notas fiscais de aquisição dos componentes que tenham sido emitidas há no máximo 6 meses. Mas por quê? Porque aí, dessa maneira, a gente vai ter mais segurança de que as regras de credenciamento, de que todas essas exigências das quais eu falei realmente estão sendo cumpridas. Imagina, uma nota emitida há um ano, há 2 anos, né? A gente não vai ter tanta segurança, a coisa começa a ficar esquisita. E essa segurança com relação ao cumprimento da regra acaba, né, se esvaindo, acaba diminuindo. Agora a gente vai falar das regras atinentes aos sistemas geradores fotovoltaicos tipo A, mas agora com potência superior a 375. Nesse nicho que eu falei que existem 2 possibilidades, existe uma bifurcação de regra, né, uma regra mais rígida, mais genuína, uma regra um pouco mais flexível, mas, novamente, quando a gente fala de fundo clima e de FINAME baixo carbono, apenas sistemas do tipo A são elegíveis. Então, a configuração que é exigida para sistemas do tipo A acima de 375 kW é que todos aqueles elementos, né, que a gente entende, que a gente convencionou chamar de sistema gerador fotovoltaico, tanto módulo, tanto inversores, estrutura de sustentação, tracker, estrutura de sustentação fixa, ou os condutores elétricos, precisam ser nacionais e credenciados quando for o caso. Novamente, módulo vai precisar ser credenciado, o inversor vai precisar ser credenciado, a estrutura de sustentação, se for fixa, a gente faz a verificação na nota fiscal, né, sobre a origem, a respeito da origem desse componente. Se for um tracker, que é uma estrutura que se movimenta de acordo com o Sol, ele precisa estar previamente credenciado, e os condutores elétricos, que também não são passíveis de credenciamento, a gente vai fazer a verificação do CST. Mas, nesse caso, ao contrário do que ocorre nos sistemas geradores fotovoltaicos de potência inferior a 375, no momento do credenciamento, a gente faz esse credenciamento, faz essa verificação, pode fazer essa verificação com base apenas nos orçamentos. Por quê? Porque esses produtos, né, dadas suas características, dadas as suas aplicações, isso aqui é um range, assim, o céu é o limite, né, os grandes parques, os grandes projetos estão aqui nesse meio, estão aqui nesse range. Então, a gente tem a necessidade, mais que uma necessidade, a gente tem a obrigação de, a cada operação de financiamento, fazer a verificação do cumprimento, né, dos requisitos de conteúdo local. Então,
Então, a gente, né, e obviamente, né, essas características, a composição do produto, ela vai variar de uma maneira muito grande entre um projeto e outro, então não faz muito sentido a gente exigir que notas fiscais sejam apresentadas no momento do credenciamento. Mas, assim, são prós e contras, né? Não precisa apresentar notas fiscais emitidas há 6 meses, né, como é o caso da outra faixa de potência, no momento do credenciamento, mas a cada operação de financiamento, né, por ser um produto FCC, finalizável caso a caso, essa demonstração vai precisar acontecer. Novamente, aqui a gente vai exigir que o fornecedor desse sistema fotovoltaico esteja previamente cadastrado não, é uma habilitação muito fácil, que o próprio fornecedor faz, ele precisa estar habilitado como distribuidor autorizado desse fornecedor. E é bom falar que não existe nenhum tipo de análise, basta um fornecedor que faz, que é dono, né, que é responsável pela fabricação do módulo, aqui do caso do módulo, né, ou de qualquer outro produto, né, que tenha distribuidor autorizado. Ele vai lá, ele mesmo coloca, né, faz a inserção do CNPJ da empresa que ele quer permitir que seja seu distribuidor autorizado e pronto, não há nenhuma análise por nossa parte. Pode passar, Gabriel, por favor. E aí, gente, eu coloco, tem os QR Codes, né, para acessar o portal CFI. O que é o portal CFI? O portal CFI é o portal onde esses credenciamentos, né, aos quais eu me referi, tanto fornecimento do fornecedor, seja ele fabricante ou empresa de engenharia, e o fornecimento de seus produtos também é feito. Então, tá aí o link para quem quiser acessar, para quem quiser conhecer a cara desse sistema. E abaixo também eu coloquei o QR Code para que vocês acessem o regulamento de credenciamento de sistemas geradores fotovoltaicos, tá? Ali estão todas as minúcias, tudo que eu falei aqui está de maneira muito mais detalhada no regulamento, inclusive a questão do sistema tipo B, se vocês quiserem conhecer as diferenças de credenciamento, de escopo também entre um sistema e outro, está tudo no regulamento. E a apresentação termina aqui, eu espero ter conseguido passar com clareza para vocês todas as instruções de credenciamento para os sistemas geradores fotovoltaicos do tipo B. Obrigada, gente. Obrigada, Renata, obrigada, Gabriel. Eu agradeço aí o tempo, a apresentação de vocês. Eu acho que agora a gente recebe perguntas dos nossos participantes. Se você, pessoal, puderem mandando as perguntas para vocês aqui no Q&A, que a gente vai fazer as perguntas aqui para vocês. Eu vou começar com algumas perguntas minhas, tá? Acho que são coisas, né, que os nossos associados estão sempre perguntando, então talvez vocês achem um pouco repetitivo, mas eu acho que vale a pena, porque são dúvidas que são constantes, né? Primeira coisa, Gabriel, você mencionou na sua apresentação o FGI, o Fundo Garantidor do BNDES. Você mencionou rapidamente, né, porque a gente teve bastante conteúdo para passar, mas você poderia, por favor, falar um pouquinho mais sobre esse fundo garantidor, como é que ele funciona, qual tipo de empresa, qual tipo de projeto pode ter acesso a esse fundo garantidor? A gente sabe que garantias são sempre mencionado pelos nossos associados como um dos principais gargalos para o financiamento, né, de projetos fotovoltaicos em geral, né, não especificamente ou só do BNDES. Então, acho que seria legal ouvir um pouquinho, se puder falar um pouquinho. Obrigado, Camila. É sempre bom poder falar do FGI, né? O FGI foi muito falado e continua sendo aparece muito em evidência, né, por conta desse período de crise, pandemia que a gente vive. No ano passado, o governo federal fez um aporte, né, o Tesouro Nacional fez um aporte, cerca de 20 bilhões de reais ao FGI, que o BNDES transformou isso, né, ele garantiu operações de crédito aí no mercado, transformou isso em 93 bilhões de crédito, né, então multiplicou aí quase 5 vezes o valor original.
Mas isso foi uma ação durante a crise, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria destacar, que teve uma forte expansão do FGI, que era o PA, FGI, que acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, imagino, que no momento não está aberto. Acho que há conversas, né, do governo federal, mas por hora a gente não tem aquelas condições lá do PA. O FGI atual, né, o FGI que já existe aí há algum tempo, ele é uma garantia para qualquer micro, pequena e média empresa que esteja tomando essas linhas de financiamento aí indiretas do BNDES que a gente estava falando, né? Com exceção das linhas equalizadas, né? Então, por exemplo, o Fundo Clima, o FGI não vai poder garantir, mas o Finame Baixo Carbono, por exemplo, ele pode. Como é que funciona o FGI? Na verdade, o FGI é algo que a empresa tem que conversar com o banco na negociação de garantias. Por quê? O FGI ele não elimina a necessidade de garantias de operação, porque o BNDES ele garante, né, o FGI, na verdade, garante até 80% da operação. A gente sabe que os bancos geralmente pedem aí mais de 100% do valor da operação na forma de garantias. O que o FGI com certeza pode auxiliar as empresas é reduzir, né, essa exigência de garantias, por exemplo, evitando que o banco possa eventualmente pedir alguma garantia real, né, alguma coisa, e aí uma garantia, por exemplo, um aval de sócio seria, por exemplo, suficiente para complementar a garantia do FGI. Então, na verdade, ele dá uma flexibilizada ou uma aliviada, vamos dizer assim, na garantia exigida pelo banco, e, obviamente, vai ter um encargo aí do FGI, né, da garantia, que vai ser normalmente repassado, né, pelo agente financeiro na taxa de juros aí da operação, e, enfim, depende de cada operação, depende de cada análise de risco, mas geralmente é algo como 0,2, 0,3 pontos percentuais a mais na taxa, tá? Então, é isso que a FGI faz, e é importante dizer, isso se dá na negociação da empresa com o banco na análise de crédito. E é muito importante dizer, o BNDES não se envolve na discussão, na análise de crédito das operações aqui indiretas, né, das operações para as pequenas e médias empresas, tá? Isso é uma negociação do banco com a empresa. Então, muitas vezes tem alguma confusão, às vezes o próprio gerente do banco acha que tem que a análise de risco, análise de crédito ou garantia passar pelo BNDES, não passa pelo BNDES. Isso, inclusive, dá mais celeridade aí para sair, né, a operação de crédito. Então, Gabriel, quem quiser talvez negociar garantias mais leves, né, pode ir junto ao seu banco repassador, mencionar o FGI, como é que eu acesso, o que eu preciso fazer e como mudariam essas garantias, correto? Perfeito. Legal. Então, isso é bom para o pessoal saber. Outra pergunta. Sobre o Finame Baixo Carbono, né? Eu entendi, ficou super claro que para o comprador do sistema fotovoltaico, normalmente o consumidor final, né, que está comprando um sistema fotovoltaico de um integrador, etc., pode acessar o Finame Baixo Carbono. Eu queria saber também se a Finame Baixo Carbono é elegível para empresas de energia solar fotovoltaica que fazem locação, arrendamento de sistemas fotovoltaicos para os clientes deles, consumidores finais, que não fazem aquele investimento, um consumidor que não faz um investimento na aquisição do sistema fotovoltaico. É a empresa solar que faz a aquisição e depois cobra uma mensalidade, um serviço mensal do consumidor final, através dessas cooperativas, desses consórcios. Esse tipo de empresa também tem acesso a esse tipo de... ao Finame Baixo Carbono, ou é o cliente final só que está efetivamente comprando, o consumidor da energia, né, que está efetivamente comprando esse sistema fotovoltaico? Olha, eu vou falar a parte do financiamento, a Renata me corrige se eu falar alguma bobagem aí dos itens financiáveis apoiados. Mas eu entendo que se for um item que já esteja finalizado, ou seja, que já passe aí por todos os critérios, né, que a Renata colocou, seja do fabricante, seja do distribuidor autorizado, né, de quem está eventualmente do revendedor, mas a empresa, vamos dizer assim, de locação, né, que faça, eu entendo que sim, se ela respeitar todas aquelas condições de estar sediada no país, as certidões exigidas, né, etc., tiver tudo regular,
ela pode sim usar o Finame para adquirir o painel fotovoltaico. Obviamente, não vai haver instalação, né? Não vai ter financiamento para instalação, porque a instalação não vai ser feita por ela, não vai ser feita para ela, vai ser feita numa revenda ou num aluguel que ela for fazer, né? Então, mas pelo menos o equipamento pode ser. E é parecido um pouco com o que acontece, por exemplo, que a gente falou aqui dos automóveis, né? Então, por exemplo, a BNDES financia locadoras de veículos. Então, a locadora de veículo que estiver adquirindo, né, o veículo elétrico ou híbrido pode financiar com o Finame a aquisição desse veículo e depois ela vai fazer o seu negócio, né, de locação. Então, acho que aqui no painel solar, modelo muito semelhante. A Renata me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada do ponto de vista aí do equipamento, mas eu entendo que se ela estiver adquirindo o item que esteja finamizado, ela vai financiar. O que não vai acontecer é que não vai ter financiamento na venda dela, né, ou na locação que ela vai fazer. Aí é o modelo de negócio dela, mas pelo menos para a aquisição do item, ela vai ter o financiamento. Correto, Gabriel, isso mesmo. Eu acho, Gabriel, obrigada pela resposta. Eu acho que talvez vai financiar sim, talvez até o serviço de instalação, porque a empresa que é a empresa que faz a locação, ela não necessariamente ela é instaladora, entendeu? Ela vai contratar um EPCista, por exemplo, uma empresa que vai fazer a construção desse sistema fotovoltaico para ela. Então, eu acredito que cairia na mesma regra de uma compra pelo consumidor final, entendeu? Poder financiar não só o equipamento, mas o serviço de instalação, talvez. Mas aí o serviço de instalação não é no CNPJ de quem tá, ou no CPF de quem está adquirindo. É ela que está adquirindo, o cliente final não está adquirindo o sistema fotovoltaico, né? Ele tá... Ah, tá. Entendi, porque está sendo... a gente precisaria olhar a situação da parte de instalação. Aí realmente a gente precisa... Até a gente pode... Até um bom mote para a gente olhar se na base de operações já tivemos coisas desse tipo. Porque, veja, é algo que o BNDES parametriza para os bancos operarem, tá? Então, não cabe ao BNDES analisar operação a operação. Essas regras que a gente falou aqui, elas todas se traduzem em sistema, e com exceção aqui daqueles painéis que a Renata falou, que precisa de comprovação, né? Operação a operação, exceção disso, tudo o resto acontece. Se a gente eventualmente visualiza que essa hipótese já ocorre, a gente pode até informar aqui a Besolar e confirmar. Eu confesso que eu não tenho a ciência de uma operação desse tipo, mas se enquadrar em tudo que a gente está falando aqui, não tem porque uma empresa de locação não poder financiar. Legal. A parte da instalação. Gabriel, ainda falando sobre... Estou indo na lista cronológica da tua apresentação, tá? Sobre Finame baixo carbono ainda. Eu vi que você colocou que tem um limite máximo de contratação por operação e também por empresa, né? Tem algum limite mínimo? Eu entendo que não, né? Legal. Maravilha. Nenhum limite mínimo. Agora, falando de fundo clima, né? Aí eu vou perguntar isso, né? Eu já vi que você disse que está disponível, mas a gente ouve assim, agora tem disponível, agora tem orçamento, não tem orçamento. Eu queria saber como é que está a disponibilidade hoje. Você acredita que vai estar disponível durante todo o ano ou normalmente tende a acabar? Como é que funciona essa questão do Fundo Clima? Eu entendi que a mensagem foi, ela está disponível. Quem quer acessar o Fundo Clima hoje, ela está disponível. Ela está disponível, ela tem orçamento disponível. Eu não saberia precisar aqui o orçamento disponível, não é nenhuma informação pública, tá? Mas tem recurso sim. O que a gente precisa ter são os bancos operando, né? Então, acho que é importante aqui quem está buscando, né, itens aqui que se enquadram no Fundo Clima, né? Busquem o banco e sinalizem o seu interesse, tá? E eu acho que façam barulho para demandar. E aqui é importante, né? Não é qualquer banco, né? Então, Camila, já que você voltou nesse assunto, vamos sempre lembrar, Fundo Clima são bancos públicos, né? Os 2 bancos públicos comerciais aí, mais importantes, e os bancos de desenvolvimento estaduais ou regionais. Tá, então a gente está falando assim de uma Caixa, de um BDMG, esse tipo de banco, correto? Isso, exatamente. BRDE, Desenvolve São Paulo, Desenvolve Bahia, BASA. Brasil todo, Então tem BRDE na região sul, Badesc em Santa Catarina, Banrisul no Rio Grande do Sul, Desenvolve São Paulo em São Paulo, BDMG em Minas Gerais, Desenvolve Bahia na Bahia, BASA na região norte amazônica,
enfim, a Agência de Fomento Paraná, enfim, além de Caixa e Banco do Brasil, e isso não é nenhuma limitação do BNDES, tá? Uma limitação da política pública, aí vem do governo federal, a limitação do Fundo Clima sair somente por esses bancos. Então, assim, busquem esses bancos, movimentem, né, os agentes financeiros, dizendo que vocês conhecem o programa, que ele tem orçamento, que vocês querem os recursos. Eu acho que isso pode ajudar a gente a fluir, né, esse orçamento. Tá. Obrigada. Eu estou indo aqui, eu vou perguntar sobre credenciamento, tá, gente? Estou indo só aqui na ordem mesmo das apresentações. Última dúvida agora para o Gabriel. Para ambas as linhas, Fundo Clima e Abaixo Carbono, Gabriel, a gente está falando aqui de qual prazo médio para a liberação de financiamento? Camila, esse prazo, como eu falei, a gente não tem, vamos dizer assim, governança sobre ele, porque ele é um prazo que depende do agente financeiro fazer a sua negociação com cada cliente, tá? O que eu posso falar? Da parte do BNDES, a operação, uma vez aprovada, uma vez que o banco, o agente financeiro aprovou a operação, ou seja, que ele submete, ele vai lá no sistema dele, submete ao BNDES, a aprovação do BNDES é praticamente em tempo real. Então, assim, se houver alguma questão, isso precede a aprovação do BNDES. A aprovação do BNDES é praticamente instantânea. O que aqui vai envolver? Se a empresa tem lá todas as certidões que são exigidas para apresentação, né, na linha. Se o agente financeiro está pedindo alguma garantia, aí começa uma negociação. Se o spread que o agente financeiro colocou, a empresa achou um pouco caro e começa a negociar, apresentar alguma outra forma de garantia para ver se reduz um pouco o spread do agente financeiro. Esse tipo de coisa que pode levar... E normalmente, às vezes, a documentação, né? Então, é importante sempre as empresas buscarem, né? O site do BNDES tem a página, né? Põe no Google, BNDES Finame Baixo Carbono ou Fundo Clima, BNDES, que aparece lá as linhas disponíveis, aparece as condições, né, da linha disponível, aparece eventualmente algum tipo de documentação que precisa ser levado, mas assim, da parte do BNDES é praticamente instantâneo, tá? Então, assim, e a liberação, só para todo mundo entender, existem duas grandes etapas no BNDES e talvez uma etapa no agente financeiro importante. No agente financeiro importante é a etapa de chegar lá e ter o agente financeiro aprovando a sua operação. Por isso que é muito importante dizer, para a gente perguntar ao agente financeiro, você já submeteu ao BNDES uma operação? Porque ele só efetivamente aprova quando ele submete ao BNDES. Até então, ele está negociando. Então, o agente financeiro que ainda não submeteu a sua operação ao BNDES, ele ainda não aprovou. Ele, agente financeiro, ainda não aprovou a operação. Então, é importante estar em cima, estar na negociação para isso acontecer. A segunda parte importante, quando se submete, né, se homologa, o que a gente fala em termos de mais técnicos, quando se homologa a operação no BNDES, aí sim os sistemas BNDES entram em ação e aprovam a operação, tá? Isso dá em tempo real. E aí tem uma terceira etapa importante, né? Porque você aprova, você está negociando lá a contratação do painel, etc. Aí você aprova o crédito, né? E volta, faz a aquisição, e aí você volta ao banco com a nota fiscal. E a nota fiscal, o banco, ele coloca a chave da nota, não precisa nem o papel, não precisa nem a nota em si, o PDF, não. Com a chave da nota fiscal, ela é enviada pelo BNDES e o BNDES também faz a liberação em tempo real desse recurso. Então, seria, vamos dizer assim, essa terceira etapa, que também é muito rápida. Então, assim, em termos de processo junto ao BNDES, Camila, é muito rápido. O que pode demorar? Mais uma vez, repetindo, desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas é bom que as pessoas fixam, né? São as certidões, documentações necessárias que a empresa tem que trazer ao banco e a negociação com o banco repassador. Maravilha. Obrigada, Gabriel. Vou passar agora umas perguntas para a Renata sobre credenciamento. Renata, então ficou assim, o meu entendimento me corrija, tá? Como mudam as regras, mudaram e tal, acho que a gente ainda tem algumas dúvidas. Então, o Finame Baixo Carbono só para sistemas fotovoltaicos que são chamados de tipo A no BNDES. Essa tem duas classificações, dependendo do tamanho. Então, projetos até 375 quilowatts, ou o módulo ou o inversor precisa ser nacional. Então, se você tiver um módulo, você pode ter um módulo importado,
mais um inversor nacional e mais a estrutura nacional e mais os condutores nacionais, a estrutura, sendo que a estrutura e os condutores sempre têm que ser nacionais, e você pode escolher ou um inversor nacional ou um módulo importado, se você quiser. Está correto o meu entendimento? Sim, seu entendimento está absolutamente correto, Camila. Para sistemas abaixo dos 375 kW, a gente dá essa possibilidade, né, que os fornecedores façam a escolha entre módulo nacional ou importado. A mesma coisa acontece para os inversores, né? E os outros itens precisam necessariamente ser nacionais. No caso do tracker, se houver escolha, né, pelo uso desse tipo de componente, a estrutura de sustentação móvel, ele, além de nacional, precisa estar credenciado previamente. Tá, perfeito. E para acima de 375 kW, todos os componentes têm que ser nacionais e credenciados. Então, aí a gente aqui, acima de 300 kW, não existe possibilidade de financiamento de nenhum desses componentes, módulo, inversor, estrutura e condutores, que não sejam nacionais, está correto? Existe a possibilidade em outras linhas. Em outras linhas, existe a possibilidade de credenciamento com outras possibilidades de composição desse sistema. Mas quando a gente fala de fundo clima e de FINAME baixo carbono, a gente fala da exigência, da obrigatoriedade de que todos esses componentes sejam nacionais e credenciados, quando for o caso do inversor, do módulo e do tracker. Não existe outra possibilidade. Tá, eu entendi, então, que essas duas regras de até 375 e acima de 375 são para o FINAME baixo carbono. Vale essa mesma regra para o fundo clima? Isso, é a mesma regra. São as mesmas exigências, tanto para um quanto para outro, porque são linhas, né, com condições diferenciadas de taxas, de financiamento. Então, como o nosso próprio regulamento, né, que rege o credenciamento de módulos e de sistemas geradores fotovoltaicos, que prevê os produtos tipo A, né, que são mais, né, tem uma configuração, né, tem uma maior, se a gente fosse falar em termos de nível de nacionalização, tem uma composição de itens nacionais maior, então a gente dá a oportunidade que esses itens nessas duas linhas, né, tenham acesso ao financiamento por essas duas linhas, exatamente por serem incentivados, por serem linhas com taxas de financiamento mais atrativas, o que não ocorre com os produtos do tipo B. Perfeito. Então, super importante, gente, a gente ouvir essa regra que a gente passou aqui é para essa apresentação específica que a gente está falando de FINAME baixo carbono e fundo clima, tá? Essa classificação aqui só de módulos, de sistemas fotovoltaicos tipo A. Legal. Vamos lá. Perguntas aqui dos nossos associados. Renata, qual é a documentação necessária para o credenciamento? É uma documentação muito simples, gente. Na verdade, existem dois credenciamentos, né, que ocorrem de maneira separada: o credenciamento da empresa, seja ela fabricante ou empresa de engenharia, e o credenciamento do produto. Para o credenciamento da empresa, a gente exige a RAIS, né, para que a empresa possa provar que ela tem pessoal, que ela tem empregados, né, capazes de executarem aquela função, seja de fabricação, ou seja, engenheiros, né, habilitados a fazer o projeto de engenharia dos sistemas. A gente pede a ECF também, a escrituração contábil fiscal da empresa, e a gente pede fotografias da empresa. No caso, essa questão da fotografia, na verdade, ela se adequa mais aos fabricantes, né? Porque a gente quer ver se existe maquinário, né? Quer ter uma noção a respeito das instalações da empresa, né? Que a gente, infelizmente, agora é mais verdade do que nunca, a gente não consegue visitar todo mundo, né? Então, é uma forma que a gente tem de verificar, de certificar que aquela empresa realmente atende aos requisitos, né, que estão estipulados, né, que estão fixados no regulamento de credenciamento. E com relação ao produto, o que a gente exige, além da fotografia, né, a gente precisa ver a cara daquele produto, se aquele produto realmente é o item que que se pretende credenciar. A gente precisa ver se essas condições de credenciamento, se todos esses critérios, se todas essas exigências
são cumpridas. Então, para sistemas de potência abaixo de 375 kW, como eu disse anteriormente, além da fotografia, precisam ser apresentadas todas as notas fiscais de aquisição desses componentes, né, desde que tenham sido emitidas até 6 meses atrás, né? E para sistemas geradores de potência superior a 375 kW, além, novamente, da fotografia do produto. Isso que eu vou falar agora também vale para qualquer produto, para sistemas abaixo de 375 também, além da indicação da mão de obra, né, utilizada para engenharia ou para a fabricação daquele produto, a gente pede a apresentação dos orçamentos. Aí não é mais necessária a apresentação de notas fiscais, mas os orçamentos com relação a não aquisição, né? A possibilidade de aquisição de cada componente já são aceitos para que esses produtos possam ser credenciados. Obrigada, Renata. Renata, aqui agora uma pergunta da Lilian, da Globo Brasil. O Fundo Clima antes era 80%, acredito que aqui 80% é a participação, né? A alavancagem aqui, participação do Fundo Clima. E no último dia 15 mudou para apenas 60%. Essa mudança é fixa? Acho que é mais para o Gabriel responder. Financiamento. Esse daí é 60% de participação do BNDES. Essa mudança foi recente, até uma tentativa da gente conseguir trazer os bancos, né, para operarem, né? A gente estava com uma expectativa de ter mais bancos operando o Fundo Clima devido ao seu baixo custo, mas a gente está tentando recentemente baixar um pouco essa participação para ver se a gente consegue ter os bancos participando, né, mais ativamente. Mas sim, ela está agora, por isso que aqui a apresentação já trouxe, na verdade é um detalhe, a partir do dia 21 ou 22, eu confesso que, desculpa, agora não lembro exatamente se é 21 ou 22, mas a partir do dia 20, desse dia 22, vai ser 60% a participação. Então, e a gente espera com isso rodar. Se os bancos voltarem a operar, a gente pode pensar, e a gente está sempre aberto, né? Via Bessolar, vocês podem nos trazer, né? E as contribuições e questões, a gente pode avaliar essa participação, pode ver, mas isso aqui foi agora uma tentativa da gente estimular os bancos a distribuírem esse crédito, porque sem eles na jogada, né? Sem eles querendo fazer a operação, a gente vai ter mais dificuldade de liberar os recursos. Legal. Outra pergunta aqui de associado. O Banco do Brasil e a Caixa estão oferecendo o Fundo Clima? Não havia nenhum banco no Rio, pois os dois estão fora antes. Olha, Camila, a gente não pode dizer pela política dos dois bancos, né? É própria deles dois, mas que eles estão habilitados, tem sistema disponível e tem recurso disponível para eles operarem, isso a gente pode garantir. Agora, se eles não estão operando em determinada cidade, aí por isso que eu falo novamente, é muito importante a Bessolar, né, como entidade representante aí de um segmento importante, e as empresas buscarem os bancos, porque sim, eles podem operar. Agora, se eles vão ou não, infelizmente eu não posso dar essa resposta, eu entendo um pouco a angústia, né? Mas eles podem operar, eles têm plena condição, eles têm limite de crédito, né, para atuar com o BNDES, eles têm limite lá dentro do BNDES para captar recursos, né, e eles estão habilitados para operar essa linha. Isso eu posso garantir com certeza. Tá bom. Uma outra pergunta aqui da Valquíria para o Gabriel. Então, empresas que comercializam e instalam não podem levar o cliente final ao financiamento. Somente os fornecedores para estas lojas. O cliente final, aquele que vai na loja comprar um sistema, não pode financiar, só os fornecedores que compram dos fabricantes e fornecem para o comércio de energia solar? Não sei se eu entendi a pergunta. Eu não sei se ela está, assim, bom, primeiro para evitar qualquer tipo de confusão, a gente falou aqui de locação, de revenda, de fornecedores, mas é claro que o cliente final que for adquirir um sistema fotovoltaico, ele pode se financiar sim. O que não sei se ela está querendo saber se ele pode financiar na loja. Aí eu acho que a questão da loja é como a Renata já colocou, né? Ele tem que ser, se esse revendedor, né, tem que ser um distribuidor autorizado, que aí tá tudo certo, né, Renata? Para eles, para
para o financiamento ocorrer normalmente. Mas, assim, é bom não ter nenhuma dúvida, o cliente final pode, sim, a financiar a aquisição, tá? Pensando nele. Inclusive, tem aqui os condomínios, a pessoa física, o portão rural, enfim, que estão incluídos. As cooperativas. Outra pergunta aqui do Bruno. Empresas de engenharia normalmente não têm estoque e compram os itens projeto a projeto após o financiamento já estar confirmado. Embora o FCC não seja exigido, é possível aprovar o financiamento de um sistema abaixo de 375 kW com base nos orçamentos específicos? Oi, Bruno, boa tarde. Como eu falei anteriormente, sistemas geradores fotovoltaicos de potência inferior a 375 kW, eles são classificados como F, não são FCC. Você está certo, de maneira que, o que isso significa na vida real, em termos práticos? A apresentação de notas fiscais emitidas há até 6 meses, ela só é feita no momento do credenciamento, ou seja, no momento do financiamento, o agente financeiro e nós também do banco não vamos exigir nenhuma apresentação de nota fiscal, porque essa comprovação da adequação aos critérios de credenciamento já foi feita no momento do credenciamento. Então, não vai haver esse tipo de problema, não vai haver nenhuma requisição de apresentação de documentação de atendimento ao credenciamento desses sistemas no momento do financiamento, porque esse momento já passou, já aconteceu. Legal. Vamos ver aqui se temos mais perguntas entrando dos associados. A Luciana aqui. Somos importadores, industrialização e comercialização de sistemas fotovoltaicos. O cliente integrador, que possua a linha de crédito do BNDES, como faço para poder receber essa linha de crédito do meu cliente? Ele comercializa, mas ele também é um integrador, né? Ele é importador e comercializador. O cliente dele é um integrador, o cliente dele é um integrador instalador. Não, se é importado, ele não vai conseguir finalizar, né? Se é e aí a gente não consegue o financiamento, aí a gente não consegue. Não, mas abaixo de 375, né? Ele consegue um módulo importado com um inversor nacional e o resto nacional, né? O inversor importado e os outros itens nacionais credenciados. Isso. Mas ele não pode importar o pacote todo ou ter qualquer outro tipo de configuração que não seja essa que a gente acabou de falar. Pergunta do João aqui. Verifiquei há alguns anos na Holanda e na Alemanha a questão de totens de recarga de veículos na via pública e nas empresas, como se pretende financiar esta rede distribuída de carga, pois além dos veículos, isto precisa ser equacionado. Como estão as discussões sobre tal questão no governo federal, BNDES? Olha, Camila e João, né, do que eu posso dizer do que a gente está acompanhando e conduzindo, a gente colocou no Finame Baixo Carbono, tem lá os equipamentos de recarga, né? Então, a gente chama de eletroposte, não sei se está correto chamar assim, mas enfim, está previsto isso, inclusive tem o financiamento para municípios aqui. Mas, de maneira integrada, Camila, a gente teria que trazer aqui mais informações, que são outras equipes do BNDES que modelam aí porque eu estou entendendo que aqui é operações com o setor público, né? Ou com concessionárias, aí, grandes concessionárias. Pelo que eu estou entendendo. Porque aqui o que a gente está trazendo se um pequeno município ou se uma empresa quiser instalar, ou se quiser... aqui mais, talvez, o município, pela pergunta do João, aqui até tem uma linha de financiamento, mas isso não é uma maneira estruturada, como se fosse uma estruturação aí de uma operação de maior porte pelo BNDES, aí sairia aqui dessa linha, né, para pequenas e médias empresas, a gente teria que falar aí de estruturação com o setor público, que é um assunto com outra equipe do BNDES, mas que se a B Solar tiver interesse, seus associados tiverem interesse de conversar sobre isso,
a gente pode muito bem organizar depois, tá, Camila? Legal, obrigada. Gabriel, não sei se você vai ter a resposta aqui, tá? Porque eu fiz a pergunta de locação e alguém colocou aqui uma pergunta relacionada, tá? No caso da locação, uma empresa de engenharia, né, que faça essa locação, ela precisa comprar o sistema finamizado de uma outra empresa de engenharia, sendo que ela já é uma empresa de engenharia, ou ela pode credenciar um sistema para o seu próprio uso, para instalação, para fazer uma locação depois? Eu imagino que sim, né? Ela pode fazer ela mesma credenciar, já que ela é uma empresa de engenharia, né? Aí não sei se é o Gabriel ou a Renata. Não sei, é porque assim, no momento, o credenciamento, no momento que a gente faz o credenciamento, a gente não enxerga quem é o cliente. Então, a pergunta, pelo que eu entendi, é mais ou menos nesse sentido, Gabriel. Essa empresa pode credenciar um produto, né, fabricado, integrado, de projeto dela, e ela mesma pode solicitar o financiamento desse produto, acesso ao financiamento desse produto. Eu realmente não tenho resposta para isso. Não, se ela for adquirir de si própria, não faz o menor sentido, é isso que tá querendo? Ela não pode adquirir de si mesmo o item, né? Porque ele está falando de credenciar um sistema para o seu próprio uso. Não, mas ele pode comprar, ele vai comprar de um distribuidor, né? De um, enfim. Ele quer comprar o sistema de uma outra empresa de engenharia. Se é para instalar na sua empresa, óbvio que pode. Eu não sei qual que é a dúvida aqui. Se ele pode se credenciar ele mesmo, já que ele vai fazer o uso dele para locação, ou se... Não, então, o locador, ele não se credencia. O locador pode usar o financiamento para adquirir os equipamentos. Ele em si não se credencia. Quem se credencia é o revendedor, que é um distribuidor autorizado, né? Então, ele vai ter que buscar revendedor ou integrador, né? Ele vai buscar, então, o distribuidor de quem ele está comprando esse sistema e o fornecedor dele que tem que estar credenciado. Quem credencia, na verdade, é a empresa de engenharia responsável pelo projeto daquele produto, daquele sistema. Essa empresa de engenharia que detém o código FINAME do sistema, ela pode habilitar outras empresas, né, que não façam etapas de fabricação ou não sejam responsáveis pelo projeto de engenharia desse produto como seus distribuidores autorizados. E aí não é necessário o cumprimento de nenhum requisito por parte do BNDES de fabricação, de projeto, de absolutamente nada disso. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, é a última que a gente tem aqui no Publicados. De novo, o ponto, Gabriel, dos 60% lá no Fundo Clima, né? Não é um contraponto? Por que vocês diminuíram essa participação de 60%, se o intuito é aumentar a procura, enfim? Pergunta do Elberson, né? Isso. Olha, Elberson, eu concordo com você que é claro que 80% você vai conseguir, né, ter uma condição muito mais vantajosa, né, no crédito. Só que o BNDES, inclusive, quando ele reduz a participação, ele, na verdade, não está mudando muita coisa para o BNDES, né? Ele, na verdade, até alavanca um pouco mais, né, as operações, porque vai ter mais recursos de equalização, o orçamento do Fundo Clima aumenta um pouquinho, mas essa medida foi muito tomada em função do que os bancos têm demonstrado aí, talvez, uma participação ou um apetite um pouco abaixo do que a gente esperava para repassarem o Fundo Clima. Então, eventualmente, a gente reduzindo um pouco a participação exigida, né, que lembra que o risco, né, da operação está com os bancos, pode, de alguma forma, estimular que esses bancos entrem e passem a operar o Fundo Clima, porque, como eu falei, tem orçamento disponível, é um recurso barato, e a gente não quer ver ele sem ser utilizado, a gente quer que os bancos repassem ele. Então, aqui é uma medida de tentar um pouco colocar um chamariz, né, de colocar um pouco de tentar criar, pela redução do risco, né, que o agente financeiro vai correr, uma atração
para ele rodar a linha, tá? Porque, na verdade, o problema nosso aqui é fazer com que o canal de distribuição rode. Aqui não é um problema de oferta e nem um problema de demanda, é um problema de distribuição, né? Então, é um pouco nesse sentido, tá, Everson? E é assim, como sempre, a gente está aberto a conversar. Se a gente conseguir que os bancos entrem, façam uma adesão maior, né? Rodem melhor a linha, a gente pode eventualmente discutir essa participação. E, como eu falei, o canal aqui pela AB Solar está aberto para a gente ouvir as contribuições. Mas, mais uma vez, sem a linha rodar, sem o programa rodar como a gente gostaria, não tem nem por que achar que o de 80 para 60 piorou, porque enquanto não estiver rodando, está ruim, né? Ele vai ficar bom quando ele rodar, quando o crédito estiver fluindo aí para as empresas. Tá bom. Obrigada, Gabriel. Última pergunta aqui, veio de novo do Elberson, tá? Boa tarde, Renata. Quais são as regras para os equipamentos de recarga para o baixo carbono? Oi, Elberson, boa tarde. Essa eu vou ficar te devendo, né? Porque a pessoa responsável pelo credenciamento desse tipo de produto, né? Os equipamentos de infraestrutura para mobilidade elétrica, mobilidade de baixo carbono, é uma colega nossa, Marta Madeira. Então, eu vou te pedir para você passar seu e-mail, que eu te passo esses critérios, porque realmente eu estou pouco a par deles. Legal. Bom, gente, acho que a gente conseguiu, né, responder bastante das perguntas. Eu queria primeiro agradecer novamente o Gabriel e a Renata pela participação de vocês, e eu espero vê-los novamente aqui na AB Solar em breve, porque, como vocês viram, né, as pessoas, nossos associados, estão sempre buscando mais informações aí sobre as condições, o credenciamento, o que está disponível. E a gente aqui hoje só falou de duas linhas bem específicas, né? O Finame Baixo Carbono e o Fundo Clima. E vocês têm, né, outras linhas disponíveis com outras condições. E queria agradecer aos nossos associados que estão participando hoje do webinar. Você que está assistindo, a AB Solar vai encaminhar nos próximos dias um e-mail com o resumo dos principais pontos que a gente discutiu aqui hoje e a apresentação também do BNDES, né, Renata e Gabriel? A gente pode compartilhar, né, com quem participou hoje. Com certeza, sem problemas. Legal. Eu também queria destacar que no primeiro dia de julho, às 16 horas, nós vamos ter um novo episódio do AB Solar Inside, que é um programa digital da AB Solar que vai abordar o tema de financiamento especificamente para a geração distribuída. As inscrições serão abertas na próxima semana, não percam. Obrigada, então, novamente, gente, e nos vemos em breve. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tchau, tchau, boa tarde. Boa tarde.